Boa tarde, pessoal. Estamos aí juntos com mais um Eu, Você e a Bíblia, 2 Coríntios. Vamos hoje finalizar o capítulo 1 de 2 aos Coríntios, ok? Estou esperando você entrar por aqui. Logo que você entrar, já usa aí o direct, convidando seus amigos. Vou marcar aqui 2 Coríntios 1, 12 a 24. Esse é o nosso texto de hoje. Você que entrou aí, ó, manda o direct para seus contatos, convidando para participarem aqui conosco. Deixa eu ver quem é que já está chegando por aqui, para eu ir cumprimentando. Oi, Aline, que legal que você está aqui com a gente. Olá, Norma, Carmen Silvia, bem-vindas. Rafael, bem-vindo, Rafael, que legal que você está aqui, cara, você está bem? Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Muito bem, vamos aguardando aqui a chegada do pessoal. Vou esperar um pouquinho. Agora, com essa mudança aqui, eu não vou esperar muito não, viu, gente? 6 horas eu esperar, porque o pessoal está chegando em casa, aquele negócio. Agora 6h30, o pessoal já chegou, né? Então, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, a turma tá entrando. Vamos ver aqui quem mais que entrou por aqui. Sônia Casais, foi a última que eu cumprimentei. Olá, Sônia Chiurco. Bem-vinda. Olá, Cristina, Ana Kelly. Tá com as meninas aí, Ana Kelly? Minha esposa tá gritando aqui, a Suzy tá gritando que ela tá aqui. Ela tá ali na frente, ali, ó. Não vale, né? Tem que ser live tem que ir assistir no celular. Olá, Camila, tudo bem, Camila? Fala, Arlindo, Arnaldo, bem-vindos. Muito bem. Você está rindo, né, Anaquela? Achei engraçado, né? Isso é uma piada dos barbichas. O cara vai comprar lá o ventilador. Clevers, é isso aí, é o Cleverson. Olá, meu querido, tudo bem? Fala aí, como você tá? Que legal que você tá aqui com a gente. Oi, Simone. E aí, Simone, com saudade? De volta o Eu, Você e a Bíblia. Olá, Yoko. Sim, é o Cleverson. Eu falei errado? Acho que não, falei Cleverson mesmo. Oi, Cris, olha a Cris Aime aí, tudo bem? Muito bem, pessoal vai chegando aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigado, obrigado pela tua presença conosco ao longo de todo esse dia, obrigado pelas tuas misericórdias. Conforme nós vimos na tua palavra ontem, Senhor, aqui em 2 Coríntios, tu és o Pai das misericórdias. Louvado seja o Senhor por isso, porque o Senhor não nos trata consoante as nossas falhas, as nossas limitações, aos nossos pecados, mas o Senhor olha a nós, e nós te agradecemos pela tua presença conosco, te louvamos por cada pessoa que se encontra aqui conosco, pedimos por esse tempo que vamos ter juntos. Eu peço que haja estabilidade nas nossas internets, para que a gente não tenha prejuízo na live que vamos estar fazendo, no compartilhar da tua palavra. Eu peço que esse compartilhar abençoe a vida das pessoas que estão aqui, daquelas que ainda vão ter contato com o conteúdo que nós vamos compartilhar aqui, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor fez uma escolha. O Senhor fez uma escolha. O Senhor não precisava fazer o que o Senhor fez, mas o Senhor quis fazer. O Senhor quis nos alcançar, o Senhor quis nos salvar, o Senhor quis nos trazer de volta para o teu reino, o Senhor quis nos trazer de volta para a casa do Pai. Nós te louvamos por isso. O Senhor pagou um alto preço para que isso pudesse acontecer. Obrigado pela presença do teu Espírito em nós, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine a viver a partir da vida de Jesus que o Senhor trouxe para nós. Em nome dele nós oramos. Nós oramos agora em favor de todas aquelas pessoas que estão infectadas por esse vírus do Covid, na autoridade do nome de Jesus, que esse vírus seja destruído, em nome de Jesus, que ele seja enviado para o inferno, que é o lugar dele, em nome de Jesus.
Nós pedimos avanço de cura na vida dessas pessoas. Pedimos também por aquelas pessoas que estão enfrentando algum outro tipo de enfermidade. Nos céus não há enfermidade. Teu reino veio, Senhor. Nós queremos mais da realidade que está nos aguardando no futuro, sendo manifestada agora no presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver quem é que foi chegando por aqui enquanto eu estava orando. Ok, Gilberto, fala aí, meu querido. Gilberto, meu querido amigo. Fala, Valéria, bem-vinda, querida. Fabiana, bem-vinda. Oi, Fran, bem-vinda também. Muito bem, gente, vamos lá. Material na mão aí, caderno, caneta, Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 até o verso 24. Nós vamos terminar o capítulo 1 hoje, ok? Então, eu vou estar lendo aqui com vocês. Olá, Janaíne, bem-vinda. Muito bem, esta é a nossa glória, o testemunho de nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes e bem entendeis, espero que os compreendais de forma plena. Assim como também já em parte nos compreendestes de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do nosso Senhor Jesus. Confiando nisso e para que recebeis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para a Macedônia e de lá voltar até vós e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Será que ao planejar assim o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Muito bem, então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios. Entre a primeira carta e essa carta, alguma coisa aconteceu que não é explicitamente apresentado pelo apóstolo Paulo aqui, apenas implicitamente ele dá alguns sinais de que ele passou por algum tipo de tribulação que colocou em ameaça a sua própria existência, ameaça a sua própria vida, e isso fez com que ele então mudasse o seu tom em relação à carta que ele está escrevendo, a segunda carta que ele está escrevendo aos Coríntios. A maioria dos estudiosos entendem que entre a primeira carta e a segunda carta houve uma outra carta, né? Não pode falar que é uma terceira carta, porque na verdade aquela seria a segunda carta e essa aqui, 2 Coríntios, que nós conhecemos, seria então a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Os textos mostram isso pra gente, né? À medida que você vai lendo 2 Coríntios, você vai percebendo que entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo teve uma interação com a igreja de Corinto. Tudo leva a entender que o apóstolo Paulo esteve em Corinto logo depois da primeira carta dele, depois ele saiu de lá, e aí então ele enviou uma carta a eles por causa de alguma situação, e ele esperava que essa carta pudesse solucionar, né, a situação que ele vivenciou em Corinto. Ele esperava chegar em Corinto e ser recebido
de uma forma acolhedora nessa vez que ele foi a Corinto, e isso não aconteceu. Veja, essas coisas que eu estou falando, elas não estão explicitamente no texto, ok? Elas estão implícitas. Quando você lê a carta com atenção, você lê o texto com atenção, você percebe que houve alguma situação assim. E os estudiosos do Novo Testamento mapeiam então essa realidade, né, dessas viagens que o apóstolo Paulo deve ter feito, esses contatos que ele deve ter tido, a carta que ele enviou e que se perdeu. Essa carta, que seria a segunda carta, né, ela aparentemente foi uma carta dura. Paulo escreveu com amor para eles, mas eles entenderam as palavras de Paulo de uma forma dura. Isso é muito comum, né? Eu como pastor, e quem é pastor aqui participando comigo vai se identificar muito com aquilo que eu vou falar aqui, mas você também que não é pastor pode se identificar em alguma circunstância, alguma situação específica. Muitas vezes nós como pastores, por exemplo, trazemos uma mensagem para a igreja, a nossa mensagem ela é trazida em amor, mas a igreja recebe aquilo como uma palavra dura para o coração dela, mas não era essa a intenção do nosso coração. Ao transmitir a mensagem ou fazer a mensagem, era realmente levar do coração de Jesus, do coração de Deus para a igreja. Isso às vezes acontece também nos nossos relacionamentos. A gente fala algo e na nossa cabeça nós estamos falando aquilo providos de amor pela pessoa, mas a pessoa ela enxerga aquilo, ela ouve aquelas nossas palavras como uma espécie de repreensão, como uma espécie de contestação, não é, a elas. E é assim que a igreja de Corinto lidou com essa carta que ficou perdida. Talvez ela tenha até se perdido por causa disso. Eles tenham achado uma carta dura e eles tenham destruído a carta, né? Alguns comentaristas falam isso. O fato é que o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreveu, que não está aqui, que se perdeu, ele informa a igreja dos coríntios que ele iria até eles, e depois ele muda o plano dele, o projeto dele, ok? Daquele momento que ele disse que iria até eles para um outro momento. Eu estou explicando isso porque sem essa explicação você não vai entender aquilo que ele está colocando aqui nos primeiros versículos, né? Veja só, essa é a nossa glória, ele diz. O testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente no nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Por que ele faz essa colocação? Por que ele diz para a igreja dos coríntios, nessa carta que ele está escrevendo, que o procedimento dele, a atitude dele para com a igreja de Corinto, para com aqueles irmãos, não era uma atitude carnal, era uma atitude marcada pela santidade, era uma atitude com sinceridade de coração, ou com sinceridade de consciência. Algumas traduções trazem consciência limpa, né, com a sua consciência limpa, porque ele estava sendo acusado por algumas pessoas da igreja de Corinto de ser uma pessoa leviana, de ser uma pessoa que fala as coisas e depois muda o posicionamento que ele apresentou. E isso é explicado para a gente logo em seguida. Olha só: pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes e bem entendeis. Ele está se referindo à carta anterior. E espero que os compreendais de forma plena. Assim como também já em parte nos compreendestes, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo aqui que, olha, aquilo que eu escrevi para vocês, eu não escrevi para vocês procurando constranger vocês, eu escrevi para vocês por entender que vocês aí me reconhecem como um motivo de orgulho para vocês. Paulo foi aquele que plantou a igreja de Corinto. Então o que ele está colocando aqui é que ele entendia que a mensagem que ele havia enviado naquela carta, as palavras que ele havia escrito, ele esperava que tivesse sido recebido pela igreja de Corinto com um coração amoroso, compreendendo como o presente que Deus deu a Corinto por intermédio dele, ok? Paulo é um apóstolo. Paulo escrevendo em Efésios capítulo 4, verso 11, ele diz que Jesus deu à igreja presentes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Paulo se vê como um presente de Jesus, um presente de Deus para a igreja de Corinto.
As Escrituras nos mostram que os pastores, os evangelistas, aqueles homens e mulheres que Deus levanta e dá o dom e o chamado para trabalharem com o ensino das Escrituras, com o treinamento da igreja, com a capacitação da igreja, é um presente de Deus para a igreja. Veja, talvez você esteja me ouvindo aqui e você não goste de mim como um presente de Deus para a igreja, ok? Mas eu quero dizer que eu sou um presente de Deus para a igreja de Jesus. E se você é pastor e você está me ouvindo aqui, você é um presente de Deus para a igreja de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu esperava que vocês tivessem recebido a minha comunicação, a minha carta, como vinda de alguém que foi dado a vocês como um presente da parte de Deus. E aí ele diz que ele não estava tratando na carta nada que não fosse de conhecimento da própria igreja de Corinto, e que assim como ele esperava que a igreja olhasse para ele como o seu pastor com orgulho, ele tinha a certeza de que a igreja de Corinto, e isso serve para as igrejas que Paulo plantou e pastoreou e liderou, seriam no dia do juízo do Senhor Jesus o orgulho dele diante de Jesus. Ou seja, ele esperava apresentar a igreja de Corinto como uma igreja que tinha sido edificada à estatura de Jesus Cristo, e ele esperava ter um orgulho, aqui um orgulho santo. Nós temos problema com essa palavra orgulho, né? Mas a palavra orgulho na Bíblia ela é usada muitas e muitas vezes como uma disposição correta, ok? E não arrogante, é isso que ele esperava. Aí no verso 15 ele vai dizer assim: confiados nisso, e para que recebesseis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los. Então agora ele vai explicar aqui o porquê que ele planejou visitar a igreja de Corinto, falou que ele iria até a igreja de Corinto, e depois ele mudou o plano dele. Veja, ele não deixou de desejar ir a Corinto, ele mudou a maneira que ele iria a Corinto. Okay? Ele a priori dá a entender que ele iria até Corinto. Vamos ler aqui, lendo fica mais claro. Olha só: contudo nisso, confiando nisso, e para que recebesses um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para a Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Então o plano original de Paulo era ir até Corinto, de Corinto ele ir para Macedônia, então ele voltar da Macedônia para Corinto, e de Corinto ele ir para a Judéia. Então ele esperava que durante a viagem para a Macedônia e de lá voltar até vós. Essa ideia é que ele iria passar por Corinto, ir para Macedônia, voltar da Macedônia a Corinto, e de Corinto ir para a Judéia. Só que o que acontece? Ele mudou esse plano. Ao invés dele ir para Corinto e de Corinto ele ir para Macedônia, da Macedônia ele voltar para Corinto e de Corinto ele ir para a Judéia, ele resolveu ir direto para Macedônia, e depois da Macedônia ele vir para Corinto. A gente vai ficar sabendo disso, eu estou afirmando isso aqui, porque mais tarde na carta, lá no capítulo 8, ele vai deixar isso claro, ok? Que ele foi primeiro lá na Macedônia. Então, veja, por causa disso, porque Paulo a priori havia dito que ele iria a Corinto, de Corinto ele iria para Macedônia, da Macedônia ele voltaria para Corinto, de Corinto ele ia para a Judéia, e ele mudou o plano, ele foi direto para Macedônia, e depois ele viria então para Corinto. Algumas pessoas de Corinto, certamente aqueles falsos mestres, falsos apóstolos que ele combate lá em 1 Coríntios, começaram a criticar Paulo, dizendo: tá vendo? Esse cara não tem palavra, ele não mantém a sua palavra, ele fala as coisas, ele muda as coisas que ele diz. Jesus ensinou que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não, mas Paulo, o sim dele é não, o não dele é sim. Ele começou a receber essas críticas. E aí, quando ele diz aqui no verso 12 que o testemunho da sua consciência, né, de que esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que nós temos nos conduzido em santidade diante de vocês e sinceridade de coração, é justamente em resposta a essa postura de algumas pessoas de Corinto que estavam dizendo que Paulo era uma pessoa que não tinha um sim sim e um não não. Ele tinha duas palavras. Então, vamos continuar lendo aqui que ele vai esclarecer isso. Será que ao planejar assim o fiz, verso 17, levianamente? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me
ao mesmo tempo com sim e não? Tá vendo? Ele está respondendo então essa perspectiva. Aí no verso 18 ele vai nos ensinar mais uma vez a olhar a nossa vida pela lente do Evangelho. Okay? Esse é um ponto, queridos, que nós vamos bater bastante nessa carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, todas as cartas de Paulo querem nos ensinar isso. Nós somos alcançados por Jesus. Quando nós somos alcançados por Jesus, nós somos transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. O Pai nos alcançou e nos transferiu para o reino de Deus. O reino de Deus é governado por Jesus. O reino de Deus não é governado pela política. O reino de Deus não é governado pela ciência. O reino de Deus não é governado pelo dinheiro. O reino de Deus não é governado por nossa vontade própria. O reino de Deus é governado por Jesus. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo no reino de Deus, nós estamos sob o governo de Jesus, sobre a liderança de Jesus. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo aqui que isso significa que toda a nossa visão do mundo, toda a maneira de nós lermos as nossas situações, as nossas circunstâncias, todas as formas de nós tomarmos as nossas decisões, elas precisam passar pela ótica do Evangelho do Reino. A visão do Reino de Deus, a visão do Evangelho é o que deve focar a nossa vida, as nossas decisões. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então vamos continuar. Ele diz, por acaso será que a nossa palavra é um sim e não? Verso 18. Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Então ele já está batendo aqui nos caras que ficaram falando para ir lá em Corinto, que Paulo dizia sim, não tinha sim e não. O sim de Paulo era não, o não de Paulo podia ser sim, ele não cumpria aquilo que Jesus havia ensinado. Então Paulo está deixando claro aqui, essa não é a realidade, essa não é a verdade. Nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. E agora ele vai trazer o foco da sua decisão e fazendo isso, ele nos ensina a fazer o mesmo com a nossa vida, ok? Para o Evangelho. O foco da nossa existência tem que ser o Evangelho, tem que ser a perspectiva do reino de Deus. Verso 19. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Então veja, o verso 19, Paulo falou, o negócio é o seguinte, o que define as minhas decisões, o que define a minha agenda, o que define a minha vida, é Jesus. Em Jesus eu sempre tenho o sim. Quando a minha vida está dirigida por Jesus, quando a minha vida está dirigida pelo Evangelho, quando a minha vida está canalizada no caminho estreito, quando a minha vida é vivida de forma intencional para com a missão do Evangelho, para com a missão de manifestar o reino de Deus, eu tenho em todas as minhas decisões sempre o sim de Jesus. Em Jesus, Deus deu um sim para a humanidade. Veja, essa é uma questão que muitas pessoas não conseguem compreender também com relação ao Evangelho. Pessoas não convertidas, pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus não compreendem isso, mas muitas pessoas que já são cristãs, que já estão vivendo dentro da realidade do reino de Deus também não compreendem isso. Não compreendem que a única forma, o único caminho, a única maneira, o único sim de Deus para o mundo é Jesus. Veja, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias é Jesus. Todas as promessas que Deus fez a Israel se cumprem na pessoa de Jesus. Jesus é o sim de Deus para a humanidade. Fora de Jesus, você não tem o sim de Deus. As pessoas não compreendem isso e muitas vezes, por não compreenderem isso, não aceitam então esse fato e aí ficam cobrando de Deus ações, cobrando de Deus posturas, cobrando de Deus sims que não vão ser dados por Deus. Por quê? Porque o sim de Deus é dado em Jesus. Para fazer uma
uma comparação aqui. Nós podemos usar a história de Caim e Abel. Nós já estudamos, que se você não acompanhou as lives do ano passado, uma das lives nossa aqui do Eu, Você e a Bíblia foi o livro de Gênesis, então procure as lives aqui no meu canal, ok? Aqui na conta do Instagram ou lá no YouTube, e assista. Então eu vou usar o exemplo de Caim e Abel. Veja, Deus estabeleceu como deveríamos chegar até Ele. Deus disse que deveríamos chegar até Ele através do sacrifício de um animal inocente. Isso é ensinado em Gênesis capítulo 2. Deus mata animais inocentes, faz roupas de pele e cobre Adão e Eva. A partir desse momento, Adão e Eva compreendem que eles estão vivos porque inocentes morreram no lugar deles. Isso já é o Evangelho, já é nos anunciando que o sim de Deus para a redenção da humanidade, para a restauração da criação, vai ser dado em Jesus Cristo. E aí então, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver lá a prática do sacrifício. O sacrifício não tinha sido estabelecido ainda como uma regra, como uma norma. Isso vai ser feito só depois que Moisés tira o povo do Egito. Mas ali já tinha o princípio. Então, muitas pessoas, por não compreenderem isso, leem esse texto errado. Elas acham que Caim levou das frutas da terra, porque era o serviço dele, e Abel levou uma cria do rebanho, porque isso era o serviço dele. Veja, se fosse assim, então nós estamos dizendo que a maneira de nós chegarmos até Deus é pelas obras. Ok? Deus não aceitou as obras de Abel. Deus não aceitou as obras de Caim. Deus aceitou Abel porque Abel foi até ele através do processo que Deus estabeleceu de dar o sim para a humanidade. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, muitas vezes nós queremos que Deus perdoe, que Deus cure, que Deus não julgue, que Deus não faça um monte de coisa, mas nós não queremos aceitar o derramamento do sangue de Jesus, do Filho dele, como o sim dele para a redenção da humanidade. E ficamos bravos. Mas Deus é Deus. Não é você que estabelece as regras, é Ele que estabelece as regras. Ah, mas Ricardo, eu não aceito isso. Problema teu que você não aceita isso. Isso não afeta nada em Deus. Deus, é Ele que diz. Não é o que você diz, não é o que eu digo. É o que Deus diz. E é isso que Ele diz, porque senão Ele não é Deus. Se nós falamos que nós acreditamos em Deus e nós não atribuímos a Ele a soberania, ou seja, a correta compreensão de soberania, que Ele é governante, que Ele tem autoridade para governar e fazer as regras das coisas, da vida, de como as coisas devem ser. Ele decide como é a forma dele dar o sim. E o que Ele decidiu aqui é que o seu sim é dado à humanidade através do sacrifício de Jesus. Deus não está desejoso de destruir a humanidade. Deus não deseja, as escrituras nos dizem isso, ok? Aí os teólogos, com todas as suas teologias, se virem, porque é o que as escrituras nos dizem. As escrituras nos dizem que Deus não quer que ninguém pereça, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas então por que o ímpio morre e vai para o inferno? Porque ele não aceitou o sim de Deus. Ele não aceitou o sim de Deus. O sim de Deus é Jesus. E Paulo está dizendo: as minhas decisões estão baseadas no sim de Deus. As minhas decisões estão baseadas em quem Jesus é e naquilo que Jesus fez. Por quê? Ele diz, verso 20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Veja, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Meu querido e minha querida, com muito carinho, com muito amor, mas eu preciso dizer isso para você. Tem um monte de cristãos hoje que estão se judaizando, que estão interpretando as escrituras do Antigo Testamento na Nova Aliança do jeito que o judeu interpreta, porque ele ainda não aceitou a Nova Aliança. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que todas as promessas feitas por Deus, tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, e essas promessas foram feitas primeiramente a Israel e depois à humanidade,
como um todo, se juntando a Israel, tantas quantas forem as promessas de Deus, em Jesus tem o sim. Então todas as promessas de Deus se cumprem em Jesus. Todas as promessas de Deus para Israel se cumpriram em Jesus. Jesus é o templo de Deus. Jesus é o templo que foi derrubado e edificado em 3 dias. Então não adianta você ficar esperando que o templo de Jerusalém seja reconstruído. Isso é uma má interpretação das Escrituras, isso é uma falta de compreensão de quem Jesus é, disso que Paulo está dizendo aqui, que nele, em Jesus, não no templo feito com pedras, em Jesus, o templo vivo de Deus, nós temos o sim. É isso que Paulo está nos dizendo. E veja, Paulo era um rabino, Paulo era um judeu, ele compreendia essas coisas, ok? Ele não está falando isso aqui porque ele não é judeu, ao contrário, ele é um judeu que compreendeu que as promessas feitas no Antigo Testamento para Israel se cumpriram na vida desse homem chamado Jesus. Tantas quantas forem as promessas de Deus, nele tem o sim. Por isso, por intermédio dele, ou seja, por intermédio de Cristo, nós damos o sim, nós damos o amém. O amém é proclamado para a glória de Deus. Esse texto no original, ele é bem interessante, porque nas nossas traduções, pelo menos na minha aqui, né, eu não lembro se em todas elas está assim, mas na minha aqui, você tem várias vezes ele falando o sim, o sim, o sim, e aí chega no verso, final do verso 20, ele diz, por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Mas no original, no texto original, no grego, que é o texto original escrito aqui, a palavra que aparece para sim, no grego e no hebraico, é amém. Amém significa sim. Então, na verdade, mesmo nesses textos, essas traduções nossas, onde está escrito sim aqui, no original é amém. Então porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, verso 19, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um amém e não, mas nele sempre existiu o amém. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o amém. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. É muito interessante isso. Eu quero destacar algo aqui que é impressionante, que a gente muitas vezes não repara. Veja, o plano de Deus, o propósito original de Deus, ao nos criar como humanidade feita à sua imagem e à sua semelhança, sempre foi que nós atuássemos no mundo criado sob o governo de Deus. Vou colocar de outra forma, vou colocar de uma outra maneira para ficar mais claro. O plano de Deus sempre foi que ele atuaria no mundo criado em parceria conosco. E isso está presente aqui. Olha que interessante. Paulo diz assim, porquanto, verso 19, eu vou ler de novo. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um amém e um não, mas nele sempre existiu o amém. Pois tantas quantas foram as promessas de Deus, todas têm em Cristo o amém. Veja, todas as promessas de Deus têm em Cristo o amém. Mas olha o que ele fala agora. Por isso, por intermédio dele quem? Por intermédio de Jesus, ou seja, por intermédio do nome dele, através da presença dele em nós, através da autoridade dele que nós exercemos, ok? O amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então veja a parceria. Em Cristo você tem o sim, em Cristo você tem o amém. Mas porque em Cristo você tem o amém, nós temos que dar o amém, nós temos que falar o amém. Tá percebendo aqui? Você tem Cristo, mas você tem também nós aqui. Esse texto é o texto que dá o fundamento teológico de nós terminarmos as nossas orações dizendo em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Porque Jesus nunca disse que a gente deveria orar assim, em nome de Jesus, amém. Jesus diz, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome vos será concedido. Mas aonde sai essa ideia de falar em nome de Jesus?
essa expressão, em nome de Jesus, amém, é daqui, é desse texto aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, todas as vezes que nós sabemos que em Jesus nós temos o amém de Deus, nós sabemos que em Jesus nós temos o sim de Deus para todas as suas promessas, todas as realidades do reino de Deus são concretas na obra de Jesus, em quem Jesus é e naquilo que Jesus fez. Mas como é que essas realidades que são concretas na vida de Jesus se tornam acessíveis a nós? Isso só acontece através do nosso amém. Quando em nome de Jesus a gente diz amém. Ou seja, nós estamos dizendo, essa promessa, Senhor, assim seja. Essa promessa, Senhor, seja assim agora aqui. Seja assim na vida dessa pessoa. Seja assim na vida dessa igreja. Seja assim nesse país. Seja assim, amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Então não é uma fórmula para a gente encerrar a oração. Em nome de Jesus, amém, é uma concordância de que aquilo que nós estamos afirmando, aquilo que nós estamos falando, vai se tornar uma realidade, porque ela já é o sim de Deus em Cristo Jesus. Oh. Cooperação. Eu quero concluir essa parte para mostrar para você que há um tríplice sim no Evangelho. Ele diz assim, ora é Deus quem faz com que nós e vós procedamos firmes, permaneçamos firmes em Cristo. Então em Jesus nós temos o amém dado por Deus para todas as suas promessas. O sim de Deus para todas as suas promessas está na pessoa de Jesus. Quando eu me relaciono com Jesus, então eu entro em cooperação com tudo aquilo que Deus prometeu e que está concretizado em Jesus. Então quando eu dou um amém, ou seja, eu digo sim, é assim, é desse jeito, é do jeito que Deus está dizendo, é do jeito que Jesus diz, é do jeito que Jesus faz, é do jeito que Jesus mostra. Quando eu dou esse amém, quando eu dou esse sim, as realidades do céu se manifestam na terra. E há um tríplice sim dado em Jesus. O primeiro é o sim às promessas que são dadas em Jesus. Eu já comentei isso aqui. Veja, ele diz, tantas quantas são as promessas de Deus, tantas são o sim, o amém em Jesus. Então o primeiro sim dado pelo Evangelho aqui é o sim para as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, todas as promessas que Deus fez nas Escrituras, na palavra dele, incluindo aquelas agora no Novo Testamento, tem o seu sim cumprido na vida de Jesus. Através de quem Jesus é e pela autoridade dele, essas realidades do reino de Deus se manifestam de forma concreta na nossa vida, na nossa história, na terra, assim como é no céu. O segundo sim é o sim nas orações que nós cristãos damos por Jesus. Também expliquei isso aqui já. Ou seja, quando eu compreendo que em Jesus está contida o amém, o sim a todas as promessas de Deus, então nós, em concordância, manifestamos o nosso amém para que essas promessas elas se concretizem dentro da nossa história. É importante você perceber isso. Ele diz assim, por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Paulo não diz o amém é proclamado por mim. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele começa o texto falando a respeito dele. Olha só, porquanto Jesus Cristo, o Filho de... Verso 18, entretanto como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isso é por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e um não, mas nele sempre existiu o sim. Ele começa então falando dele. Essa relação com a promessa, com o sim, se colocando em relação a ele, porque foi dito que ele era uma pessoa que não carregava o amém de Deus, o sim de Deus.
Mas agora, no verso 20, quando ele fala sobre a nossa parceria, quando ele fala sobre darmos o amém, ele não diz, e o amém é proclamado por mim. Ele diz, o amém é proclamado por nós. Então, quando a igreja ora junto, quando a igreja entra em concordância junto, as realidades do céu se manifestam na terra de forma mais evidente, mais rápida, mais concreta. Nós já mencionamos um pouco disso ontem, na live de ontem, falando dessa perspectiva da importância da oração em comunidade. E aqui é reforçado mais uma vez. O terceiro sim que nós temos aqui então no Evangelho é o sim para a obra realizada em e por Jesus, que é operada por Deus. Então o verso 21 diz, ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ou seja, é Deus quem dá o sim da obra de Jesus na nossa vida, na vida de todos nós que somos seus seguidores. E aí, como ele faz isso? Como é que Deus opera o sim da obra de Jesus, o amém daquilo que Jesus Cristo fez através do seu sacrifício em nossas vidas, de uma forma que essa obra que Jesus fez seja consistente, seja sempre um sim, nunca se torne um não de Deus na vida da gente. Paulo vai dizer aqui que Deus fez 3 coisas que fazem com que esse sim para a obra realizada em Jesus e por Jesus seja sempre um sim na vida daqueles que creem nele. Primeira coisa que Deus fez, ele nos ungiu. Olha o final do verso 21. Ele nos ungiu. De novo, Paulo não diz ele me ungiu. Paulo não diz ele ungiu os apóstolos. Paulo não diz ele ungiu os líderes. Paulo diz ele nos ungiu. A palavra ungir aqui, unção aqui, é a mesma palavra que no grego é usado para o nome de Jesus Cristo. Ok? O Messias significa o ungido. Então o que Paulo está dizendo aqui é que através da obra de Jesus, quando nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo fez por nós, mediante a atuação de Deus na nossa vida, nós nos tornamos... Espera um pouquinho que a minha energia aqui está acabando. Um minuto, gente. Estou com um probleminha aqui. Nós nos tornamos então parte do Messias. Nós somos o povo ungido. Ungido, uma nação ungida, um povo ungido, não apenas líderes. Essa noção da unção do Antigo Testamento, que era apenas para algumas pessoas, no Novo Testamento, através do derramamento do Espírito Santo de Deus, agora é para todas as pessoas. Nós somos ungidos pelo Senhor, ungidos do Senhor. Toda a igreja, somos um povo ungido. Isso nos garante o sim de Deus. Mas uma segunda coisa que Paulo diz aqui, que Deus faz para garantir o sim da obra de Jesus na nossa vida, é que ele nos sela. No verso 22 ele diz assim, nos selou como sua propriedade. Nos selou. O selo é uma marca que lá na antiguidade era dada para demonstrar que uma determinada correspondência ela era oficial. Então, quando as Escrituras nos falam que Deus nos selou, ela está dizendo que nós somos oficialmente de Deus. Nós pertencemos oficialmente a Deus. A terceira coisa que o texto nos diz aqui, que Deus fez para garantir o sim de Jesus em nós, foi
que Ele nos fez como sua propriedade. Desculpe, Ele nos selou como sua propriedade, isso é o que eu já falei, nós pertencemos a Ele, ok? O selo mostra que nós pertencemos a Deus, e diz assim, e fez habitar em nós o seu Espírito, como garantia de tudo que está por vir. Então, a presença do Espírito Santo de Deus, vivendo na minha vida, vivendo na sua vida, vivendo na vida daqueles que se rendem a Jesus como Senhor e Salvador, é a terceira operação de Deus para garantir o sim dado na obra de Jesus para nós. A expressão que o Espírito veio habitar em nossos corações como garantia, em algumas traduções traz como penhor, significa a primeira parcela, o primeiro pagamento de algo que nós vamos receber. Então veja, o que nós vamos receber? Nós vamos receber a realidade da vida em um novo céu e uma nova terra. A realidade da ressurreição que aconteceu no corpo de Jesus vai ser experimentada por mim e por você. E o que garante isso, o que é que somos ungidos, somos selados e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus em nós agora já nos dá acesso a realidades que nós vamos experimentar na sua plenitude, no novo céu e na nova terra, quando nós ressuscitarmos dos mortos com um corpo glorificado. Mas nós já temos uma parcela disso sendo experimentada em nós, vivida por nós, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo termina esse primeiro capítulo dizendo, portanto, eu invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Então ele termina evocando a Deus como sua testemunha de que o objetivo dele não é oprimir a igreja de Corinto com o exercício da sua liderança. A liderança do reino é uma liderança que se expressa através do poder do Espírito em amor. O objetivo dele era poder ver o progresso da igreja de Corinto, e esse progresso seria manifestado através da presença da alegria na vida dos coríntios. Essa alegria aqui tem a ver com essa perspectiva da alegria da salvação. Beleza? É isso aí. Então, ficamos por aqui. Terminei o capítulo 1. Deixa eu dar uma passadinha bem rápida aqui para ver quem entrou após eu estar já falando. Minha mãe entrou aqui, olha aí. Deixa eu ver aqui quem que foi a última pessoa que eu cumprimentei. Mais para cá. Nossa, entrou muita gente aqui depois. Doce Suculenta entrou depois. Bem-vinda com a gente aqui, Doce Suculenta. Osvaldo, vou ter que ir bem rápido, tá, gente? A Noêmia, Brígida, Júnior, que legal que você está aí, Júnior, Solange, minha mãe, oi mãe, Sirlene, a Cecília, minha irmã Roberta, que legal que você está aí. Depois a sua entrou por aqui, o Léo também, o Igor, Angélica, David, Sheila, Sequete, oi Sheila, que legal que você está aqui. Camille, bem-vinda. Preta e Amor, bem-vinda também. Janaína. Oi, amor. Daniel. Amém, que bom, Camille. Ele fala mesmo. Fábio. Pricac, não sei quem que é. Pastor, é isso? Pastor, deve ser isso. Fala aí, Digo. Muita gente por aqui. Ok, gente, muito bom ter cada um de vocês aqui. Olha, se eu não te saudei, se eu não te cumprimentei, não fique triste, ok? Talvez eu passe alguém aqui sem eu perceber. Bia Franco, que legal que você está aqui. Fala, Gustavo, olha aí, o Vila. E aí, meu querido? Fala, Max, Joel.
Que legal, uma turma boa, uma turma nova aqui com a gente, que acho que está vindo pela primeira vez. Deus abençoe vocês. A gente termina a nossa live aqui agora. Amanhã, 6h30, a gente entra no capítulo 2, 2 Coríntios. Eu espero por você. Beleza? Beijo no teu coração. Fui.